fácil. Pode ser? Pode começar? Pode sim. Vamos para a prece primeiro. Senhor Jesus, agradecemos por mais esse dia de estarmos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos, que possamos, Senhor, cada vez mais nos esforçarmos para interiorizar esses conhecimentos e colocá-lo em prática, Senhor, no nosso próximo, sempre fazendo bem. Muito obrigada, Jesus, hoje e sempre. Com esta prece, pedimos igualmente, Senhor, para darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na sua santa paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 59, editora FEP. Os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura, desgosto, o progresso aparente dos ímpios, cruéis, impiedosos. Admira-se o crente da boa posição dos homens, que desconhecem o escrúpulo moral, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos, desonestos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez, coerência lógica, onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso, ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido, constrangido, a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere da reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade, compaixão. Deixarão tudo, quase sempre ao sabor da irresponsabilidade, futilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados, mesmos objetivos, com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, reboliço, guardam a alegria da herança divina, que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, desprezo, a ambição, ganância, a avareza, usura, hondurismo, a preocupação de amontoar, acumular, irrefletidamente, do ignorante. É natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mais de vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Ai, que página linda, né? Às vezes eu brinco aqui, né, que eu quero ser rica, ainda quero, mas eu tenho plena consciência, quando eu falo que eu quero ser rica, mas eu sei que a qualquer momento o Senhor pode pedir a nossa alma. E o que adianta, né, sermos entesourados se os maiores tesouros que são as virtudes, se nós não construirmos isso dentro de nós. Então, mas assim, brincadeira, claro que eu vou adorar ser rica, mas a gente, depois que entra em contato com a doutrina espírita, a gente passa a realmente dar valor a esses sentimentos, porque tudo vem para nós. A gente muitas vezes pode passar um período de grande dificuldades, mas nessas dificuldades a gente vê que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa de nos amparar, sempre
o necessário nós sempre vamos ter. Isso é muito importante a gente saber. Ana, se quiser falar mais, fica à vontade também, tá? Vamos lá, vamos para os comentários. Vamos tentar comentar essa página. Essa página é bem difícil. Carta aos Hebreus não é uma carta comum, né? Porque vocês imaginam, é uma carta de Paulo, né? Paulo de Tarso, escrevendo uma carta aos Hebreus. Certamente todos entenderam qual foi a pergunta. Não precisa, a gente não precisa de ler qual foi a carta original que gerou essa resposta da carta aos Hebreus. Havia uma certa insatisfação por parte dos hebreus. Eles acreditavam que por ter os seus antepassados terem feito uma série de sacrifícios, de não se largarem pelo mundo, de não ficarem adorando símbolos, de viver uma vida mais sacrificial, de não seguir os seus próprios enganos e desatinos, de tentar sempre modificar o seu próprio mundo íntimo. Todos acreditavam, e aí quando eu digo todos é no sentido histórico, né? Pegando a janela histórica, né? Estamos falando de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Estamos falando aí de períodos difíceis até de computar exatamente quantos milênios antes do Cristo isso se sucedeu. Temos aí as indicações do livro A Caminho da Luz, né? Quando Emmanuel nos apresenta a historiografia espiritual da Terra, da formação do planeta. O povo hebreu, nós sabemos que o povo hebreu originário, né? O povo hebreu aquele núcleo mais forte inicial, são os originários de Capela, né? São os capelinos, um dos 4 grupos de capelinos. Então, é claro que a carta ela é até um pouquinho mais dura. Você tinha até uma certa dureza, né, na carta. Por quê? Porque meio que os hebreus, se você observar a historiografia dos próprios hebreus, a maioria dos textos, se você pegar o Velho Testamento como um todo, né, os escritos mais antigos, todos estão lendo hoje, na atualidade, com um olhar e observando com um olhar a leitura. Claro que existe uma situação difícil, né, porque hebraico arcaico, né, é um hebraico difícil de ler, difícil de estudar, com pouquíssimas referências, mas todos vão ler de uma maneira material. Né? São as deficiências do idioma. Né? Alguém fala assim, no meu caminho tinha uma pedra. Né? Se alguém é uma pessoa muito mais mecânico, vai falar, é uma pedra mesmo, tinha uma pedra. Se alguém é muito filosófico, vai dizer que é uma dificuldade. Se você está no idioma russo, existe declinação, né? Na declinação do idioma russo, não existe essa chance de ter essa dificuldade, porque a palavra pedra muda a forma de escrita. Né? Como se fosse pedras, pedrazos, muda a palavra, para evidenciar que não está falando de uma pedra física. Daí a ideia da declinação nos idiomas. Né? O alemão possui 3 declinações, o russo possui 11 declinações. Então, certamente os hebreus, quando estavam realizando seus escritos em sânscrito, que até hoje ninguém conseguiu entender, se você pegar os maiores pesquisas de sânscrito, eles não conseguem entender, porque é um materialista lendo alguma coisa extremamente espiritualizada. Como é que alguém vai imaginar que alguém vai escrever com o idioma difícil de interpretar, mas a escrita é altamente espiritualizada? A escrita fala de valores profundos da alma, valores profundos da consciência, de como ele se sentia ligado ao Pai, de como ele gostaria de compreender tudo que o Pai aguardava dele mesmo no exercício dos sentimentos para com os outros reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino hominal, e não menos importante, o que alguns gostam de chamar de reino angelical, né, dos espíritos mais superiores.
Então, como que você se relaciona com tudo? Como que você se identifica? Então, eles já compreendiam, esse povo já é amado. Isso que é difícil essa página de aceitar. Ei, vocês já são altamente amados. Vocês, dos 4 povos, tá lá no livro A Caminho da Luz, 1 milhão de almas foram trazidas para cá. 1 milhão de almas. Daqui, dessas 1 milhão de almas que veio lá da constelação do Cocheiro, 43 mil anos-luz daqui, 43 anos-luz daqui, né? Leva 43 anos para a luz chegar lá. Ou, ao contrário, né? A luz de lá chegar até aqui. Essa é a distância que está essa região dessa estrela do Cocheiro, né? Que a gente já sabe hoje que é uma estrela dupla, né? Mas uma estrela bem complexa. Não é uma estrela única, né? É uma estrela binária. Então, quando você observa esse grupo, o grupo lá evoluiu muito moralmente, evoluiu muito em vários aspectos mais profundos do que eles precisavam evoluir, e eles não tinham mais como acompanhar. A ponto daqueles que já evoluíram, eles não conseguirem enxergar, não conseguirem detectar nem o pensamento de quem já evoluiu na esfera onde eles lá estavam. É desse nível de evolução que a gente está falando. Então, quando eles são convidados a participar de um projeto que todo mundo chamou de uma maneira esquisita, aqui no Espiritismo acabou chamando de degredo. Ah, sofreu um degredo, como se Deus estivesse punindo eles. Não, eles sofreram um convite. Vocês não conseguiram alcançar esse recurso porque alguns aspectos vocês não conseguiram desenvolver. Fique tranquilo. Vou te dar uma oportunidade maravilhosa. Vocês vão se encontrar com Cristo de outro sistema planetário. Eles vão receber vocês pessoalmente. E assim foi. O Cristo recebeu eles pessoalmente. Está narrado no livro A Caminho da Luz, tá? Não estou inventando nada aqui na minha cabeça, não. Quem quiser, só acompanhar o livro A Caminho da Luz. Botamos até no podcast esse livro. Esse livro é essencial para você entender toda essa dinâmica da lei de progresso divina. Você vê como que o planeta evoluiu, não pelo olhar histórico de materialistas e zangados e chateados, descontentes, né? Pessoas de bem escrevendo sobre a própria história do planeta, descontentes sobre os aparentes progressos dos ímpios, das pessoas cruéis, impiedosas. Você vai ver como que a história do planeta é observada do ponto de vista espiritual e não com o nosso olhar materialista. É essencial ler esse livro. Sem ler esse livro, você não chega a fazer paz com você mesmo. Você continua achando que o mundo está faltando. Ah, como seria bom se o mundo fosse punido, se o mundo fosse... A pessoa fica até desejando exercer a lei divina de destruição. Como se como se cada um de nós pudéssemos assim proceder. Então é importantíssimo ler essa obra e compreender essa obra. Porque lá ele deixa claro, desses 4 povos que são originários, né, planetas ao derredor dessa estrela, 4 povos vieram para cá. O povo egípcio, o povo hebreu, eles não são daqui, tá? O povo egípcio, o povo hebreu, o povo hindu, os chamados hindus, e os chamados cientificistas, né, que no livro está descrito como arianos, né, mas não quero que vocês confundam arianos parecendo... Porque arianos lá refere-se à área, mas não no sentido de raça pura que a Alemanha percorreu tanto atrás, né? Pode falar, Cláudia. Desculpa, Tonzalo, te interromper, porque falhou o som e eu não peguei o nome do livro que você falou. É o livro A Caminho da Luz. Também está como audiolivro no podcast que a gente está montando de livros. Tem um podcast só com livros, lá tem um audiolivro. Foi agregado ele também. Tá bom? A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz. Tá, obrigado, amigo, desculpa. É um livro fantástico. Você vai ter uma outra... Todos nós, quando lemos esse livro, você toma um choque. Você vai entender a missão de todos. Fala sobre a missão de Maomé. Nenhum país, nenhum grupamento sequer ficou abandonado pelas forças dinamizadoras
para tocar os corações de cada um de nós. Nenhum lugar da Terra ficou abandonada. Pra você ter ideia, nem sequer por exemplo, o cristianismo não é uma religião ocidental. É uma religião oriental, né? Da forma como dividimos o planeta, o cristianismo é uma religião oriental. Diversas pessoas cismaram que o cristianismo e até mesmo a Bíblia surgiu na Alemanha. Mas não surgiu na Alemanha. A Bíblia mais antiga, assim, no idioma mais para cá, né, para o Ocidente, é africana. É africana, não tem nada a ver com a tradução. Até hoje, né? A Bíblia africana possui 85 livros. E a Bíblia aqui ocidental, aceitável aqui pelos grupamentos, só possui 66. Ok? Mas não estamos aqui querendo entrar em discussão o que é mais aceitável, menos aceitável, não é isso. A questão é, a luz divina foi espalhada por todos os lugares do planeta. Então, se aqui no Ocidente tentaram materializar demais, tentaram adulterar a mensagem divina, no sentido de viver outra prática, de sentir a vida de uma forma diferente, não é culpa da mensagem divina. A mensagem divina continuou pura. Se o médium Maomé recebeu uma série de informações, né, registraram através do Alcorão, né? O Alcorão, Maomé, não sei se vocês sabem, mas ele era analfabeto. Ele não sabia escrever. Então, outras pessoas escreveram. E muitas pessoas não entendem. O Alcorão é só 14, 15% da filosofia religiosa ou filosofia religiosa, político-social muçulmana. Existe todo um outro complemento, que a maior parte, né, são as mais de 40 mil regras de como ser um muçulmano ideal, comparando-se sempre a Maomé. Então, se Maomé vestia essa roupa, você veste também. Se Maomé andava a cavalo, poxa, é importante você aprender a cavalgar. E assim vai. Eles buscam ter esse modelo, mas o modelo físico, da experiência física. E aí começam os problemas, né? Tudo que ele fez, até mesmo de engano, de equívocos, todos querem fazer igual, porque não, mas se Maomé fez, também tem que fazer, né? Só que não é isso, né? Não é por aí. Ninguém vai poder pegar, por exemplo, o povo hebreu compreendeu isso. Não dá para você pegar, por exemplo, regras de uma legislação do povo antigo, né? Fugindo pelo deserto. Né? Basicamente, o povo, aquele grupamento que foi escravizado, não sabia, no minimamente, se defender e manter a estrutura de dignidade do próprio grupamento. Sempre se entregava a qualquer um que queria dominar suas famílias e tudo mais. Ué, como é que você vai manter? Então, as leis foram duras. Moisés foi um legislador de leis oficiais, de leis de um grupamento. Sendo que dessas leis existiu ali a mensagem divina. Maomé foi a mesma coisa. Surgiu um monte de ideias doidas na cabeça dele, ele resolveu implantar, mas igualmente surgiram naquele meio campo, naquele meio termo, né, ideias tão puras e tão belas quanto tem pelo próprio Cristo. Ah, mas como pode isso? Porque foi o Cristo que enviou ele, o Cristo que despachou ele. Está lá no livro A Caminho da Luz, para ninguém achar que eu estou inventando isso, né? Está no livro A Caminho da Luz. Então não foi, nenhum lugar da Terra ficou esquecido. Seja, por exemplo, no Japão, na China, grandes nomes surgiram estimulando a bondade, estimulando o perdão, a compreensão, um nível moral altamente sofisticado. Se as pessoas vão seguir, vão compreender, vão assimilar e vão querer viver a uma distância gigantesca. Então, o que acontece hoje aqui no Ocidente, né? Vamos falar agora da nossa realidade, ou a realidade até do planeta. Todos que estão buscando se aprimorar e se melhorar moralmente e estão nessa luta, né, deixam de praticar crimes, deixam o que eu quero dizer em relação a outras encarnações, né? Deixam de ficar zangado com o próximo, deixam de querer praticar o mal. Ah, a pessoa me ofendeu, se fosse outra encarnação já tinha decapitado. Ah, mas como essa encarnação eu quero ser bonzinho, eu não vou fazer nada, vou engolir aquela raiva, vou engolir a seco e vou deixar para lá. É isso. É isso. Aí o que todo mundo imagina? Não, eu mereço, né, um benefício divino
por não estar praticando o mal. Todos imaginam isso, não sei de onde surgiu essa lógica, mas todos imaginam isso. Eu não estou praticando mal igual aquela pessoa. Mas como é que pode aquela pessoa que é cruel, que é impiedosa, cruel, impiedosa, basicamente uma personalidade de um ímpio, né? Aquela pessoa que nem sequer quer saber nada de religiosidade, não quer saber de transformação moral, não quer saber de nada. E a pessoa tem lancha, carro, hotel, não sei o que, domina não sei o que lá, dono de banco, dono de não sei o que, e todos ficam assim assustados, imaginando que absurdo. Onde está Deus que não está vendo isso? É isso que ele fala nesse parágrafo inteiro. Onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos, desonestos? Ou seja, está vendo a pessoa enriquecer às vezes, realmente praticando atos completamente errados, né? Promovendo desequilíbrios para vender a solução, né? Criando secas em lugares para vender água, para vender pipa. Isso não é novo. Isso é da época do Cristo. 2000 anos atrás, as pessoas já faziam isso, né? Com esse intuito. Então, todos compreendiam. Então, os hebreus estavam passando muito por isso. Aquele grupamento ali estava passando por isso. Viviam sendo perseguidos, né? E o livro explica o porquê que eles foram tão perseguidos. Tá? Não vou dar spoiler. Já dei vários spoilers aqui, avisando uma boa parte do livro, mas depois peguem o livro lá e, se não tiver tempo de sentar e ler, tá como audiolivro. Depois eu compartilho aqui com vocês no grupo lá do WhatsApp o link, né, para poder achar em algum visualizador, algum programinha que possa ouvir podcast, e aí você consegue ouvir por esse programinha esses livros, né, esses audiolivros. Já estão lá Jesus no Lar, já está também, me recordo aqui, tá Boa Nova, é claro, Boa Nova, Jesus no Lar, A Caminho da Luz e o livro Coragem. Já tem esses 4. Estou devendo ainda. Sempre que eu vou falar sobre isso, me sinto mal, que eu falei que ia preparar rápido e me enrolei. Tá faltando também acrescentar o quanto antes o livro Paulo Estevão, que é um livro que é fantástico essa obra, né? Todos, quem puder ouvir, reouvir, é maravilhoso. Ou senta realmente e lê, né? Mas às vezes a pessoa está enrolada, fica muito tempo em engarrafamento, trabalhando, corre para cá, corre para lá, e às vezes o audiolivro facilita, né? Então, quando o livro A Caminho da Luz está narrando sobre o povo hebreu tinha uma missão importante, e Jesus escolheu justamente nascer no meio deles. Mas só que Jesus não avisou onde iria nascer. Esse momento que Jesus, recebendo eles e conversando com eles, esse 1 milhão de almas que estavam lá saindo da constelação do cocheiro para auxiliar esse projeto aqui, né, por convite direto do Cristo, eles receberam a seguinte informação: fiquem tranquilos, vai dar certo. Estou resumindo, tá, gente? Fiquem tranquilos, vai dar certo. Eu vou ensinar vocês a amar e servir. Fiquem tranquilos. Vai dar certo. Igual no livro Renúncia. Igualzinho no livro Renúncia. E ele fala, inclusive eu vou nascer junto, no meio de vocês. E não disse onde. Não disse onde, em qual grupamento. Então você vai observar na cultura hindu informações avisando que viria uma grande luz à Terra. Na linguagem hindu, né? Com os seus deuses com nomes. Esses deuses com nomes são espíritos de altíssima envergadura, que com certeza também vieram de capela para amparar esse grupo. Claro que eles não vieram separados de grupos que pudessem ampará-los. Por exemplo, a maioria esquece isso, né? Se você parar para pensar e analisar, poxa, mas a formação... O Ocidente é um pouco assim, né? Tudo que tem muito a ver com o mundo egípcio, todo mundo tem uma repulsa natural. Eu não consigo entender o porquê. Eu juro por Deus, não consigo entender. Moisés era um egípcio. Ele foi criado como um egípcio.
Ele cresceu, ele foi iniciado nas tradições ocultas, ou seja, uma religião extremamente sofisticada, que não podia falar com o povo. No livro A Caminho da Luz explica que os egípcios não acreditavam em diversos deuses. Eles fizeram isso para poder ocupar a mente das outras grupamentos que viviam com eles, para dar trabalho para eles, para deixar eles ter o que fazer. E dos 4 grupamentos, os egípcios eram os mais evoluídos. Mais evoluídos assim, espantosamente mais evoluídos. E Jesus, no caso Cristo, né, falou claramente para eles, para os egípcios, vocês não podem interferir no processo de evolução tecnológica e intelectual do planeta. Nada vocês podem deixar para trás. Então, quando você vai observar qual o artefato mais impressionante que foi deixado para trás do mundo egípcio, é a faca com a qual Tutankhamon foi enterrado. Como é que pode uma adaga feita de uma liga de níquel e você não tem alto forno ali? Como é que ele pegou o meteoro, que todo mundo sabe que é de uma liga de elementos que não são aqui originários desse planeta, não tinha naquele território. Como é que ele pega de um meteoro um minério e faz uma faca de uma liga de níquel? Como é que você derrete níquel? Ah, mas ele forjou. Como é que você faz um alto forno para fazer isso? São temperaturas altíssimas. Não é uma liga ferro-carbono tradicional, né? Então, não é o ouro, aquelas outras coisas que também chocam com o grau de precisão, o grau de sofisticação. Eles eram peritos em eletroquímica. Eles conheciam princípios elétricos, sabiam de pilha, foram achados vasos que achavam que era de planta, foram passar raio-x, tem um bastão de grafite no meio e um outro material em volta. Quando foram fazer análise química, descobriram que é uma pilha. Eles sabiam produzir eletricidade através de princípios químicos, de princípios eletroquímicos, né? Porque a pilha é uma reação eletroquímica. Aí você fica assim, chocado, como é que os caras sabiam disso, né? É impressionantemente sofisticados. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Moisés foi treinado por Hermes Trismegisto. Ele foi um dos iniciados. Ele aprendeu a cultura oculta. Qual era a cultura oculta? O Deus único. Ele aprendeu o Deus único que foi ensinar para eles. Ele aprendeu sobre mediunidade. Tudo que nós estamos estudando hoje de espiritismo foi isso que ele aprendeu com Hermes Trismegisto. Ah, por que Trismegisto? Porque reconhecer esse espírito reencarnando 3 vezes entre eles. É isso que a gente não entendeu ainda. Então, Hermes Trismegisto ajudou a consolidar o treinamento de Moisés e falou, agora é contigo. E Moisés foi ter com eles. Claro que na outra historiografia que o Ocidente aceita, ele se revoltou, não sei o que, e lutou contra os egípcios. Porque o Ocidente tem que ter raiva de todos os povos, né? Não pode amar algum nenhum outro povo. Tem que odiar todos. Senão você não une o Ocidente. É uma coisa assim, meio adoecida. Então, esse sentimento de ódio gratuito pelo próximo, de ódio gratuito por estar vendo quem está se dando bem, se dando bem no conceito materialista. No conceito materialista, ok? Então, a frase é sobre isso. Onde é que está Deus que não está vendo essa pessoa aí, ó, desonesta, progredindo? Mas o que é mais importante, o progresso material ou o progresso espiritual? Você que agora tem uma consciência de espírito mortal. Eu sei que eu sou um espírito mortal. Eu não vou viver esse desengano. Já reencarnei aqui várias vezes. Se a história da humanidade consegue datar até 80 mil anos, eu sei que é muito mais que isso. E com o Cristo aqui, vindo aqui à Terra, só tem 2.000 anos. Com os grandes missionários sendo enviados para preparar quem? Preparar esse grupamento que recebeu ali o Cristo. No livro Evolução em 2 Mundos, tem uma mensagem complexa de André Luiz, narrando e deixando claro, gente, mediunidade é herança desse povo. Nós não teríamos condições fisiopsíquicas de ter capacidade de interagir com comunicações mediúnicas.
Então, uma vez uma médium falou isso para mim. Nossa, eu me sinto muito mal, eu nunca me sinto bem com relação à mediunidade de psicofonia, parece uma coisa de outro mundo. Aí eu falei para ela, você tem toda a razão. Você teve uma percepção incrível, sem ninguém te contar. Realmente não é desse mundo. É uma habilidade, inclusive o pensamento contínuo, que nos foi conferida. Nos foi enxertada, ocorreu uma enxertia divina. Então, todos nós não somos assim corpos desajeitados, somos esses corpos mais, que poderíamos chamar, entre aspas, de humanizados, foi devido a esse processo desse grupamento que veio para a Terra realizar esse trabalho. Posteriormente, isso impactou em tudo, impactou na estrutura, inclusive do fluido universal que é utilizado para consolidar o perispírita. Tudo é trabalho, gente. Não tem estalar de dedos. Tudo é muito trabalho. E houve um grande laboratório de misturar esses dois perispíritos. O perispírito tradicional aqui desse planeta com o perispírito que foi possível ser adaptável de lá para cá. Ok? Então, a própria estrutura hoje do DNA humano, você consegue observar que as pessoas estão estudando profundamente o genoma humano. O que eles tomaram um susto? Tem uma parte do código, quase que 20%, uma parte significativamente grande, que ninguém sabe dizer de onde que é. Mas é justamente esse grupo. É desse grupo. Por isso que eles não conseguem entender de onde que é, né? Então, só para entender isso, que a historiografia espiritual, quem está vivendo essa estrutura e essa vida mais focado no progresso ininterrupto que estamos sempre seguindo para com Deus, sempre vai ter uma visão diferente. Ah, mas eu estou preocupado que eu quero ficar... Não adianta você, por exemplo, ficar naquela luta. Ah, eu quero realizar progresso espiritual, mas eu adoro aquele ursinho de pelúcia. Ah, eu queria tanto ficar agarradinho com o ursinho de pelúcia. Depois eu vou atrás desse negócio de progresso espiritual. Tá no momento errado. Tá percebendo errado. Esse é o grande problema do espiritismo, de uma forma geral. Kardec explica e detalha, e exemplifica, e trabalha, e cria processos de lógica, de processos complexos de análise, que no final a gente não consegue mergulhar plenamente nas diretrizes reais do espiritismo, porque você vai ter que compreender que você é um espírito imortal com autonomia total. Autonomia total. Você quer parar de se envolver, de querer progredir, de querer se relacionar, de querer se melhorar? Não tem problema não, pode parar. Só que tudo que você faz ou deixa de fazer, você acumula uma dívida que você esquece. A maior de todas as dívidas que nós temos para pagar. Aí então você contra o próximo? Contra mim mesmo? Não, é contra Deus. É a pior dívida que você possa imaginar. Que é a chamada dívida de amor. Foi planejada uma encarnação para você amar mais. Estimava-se que você ia amar aqui, ia perdoar ali, compreender aqui. Nesse exercício, tá lá, tá planejado. E com aquele grupo. E com o mesmo grupo, tá? Com o mesmo grupo. Aí você deixa de fazer. E para piorar, que também já é negativo, né? Você faz ainda mal a pessoa. Maltrata, menospreza, vilipendia e por aí vai. A dívida de amor continua existindo. E essa dívida de amor você vai ter que exercer agora com outros corações, com esses mesmos corações que não vão estar no grau de receptividade que estariam normalmente. Mas o grupo vai ter que ser o mesmo. Então você começa a ter a visão até do livro Céu e Inferno, até sobre aquele Código Penal das Vidas Futuras, né? Que é aquela tradução horrível que a gente tem na língua portuguesa. Se você lê o francês, é completamente diferente. Você vai perceber o nível de espiritualidade que Kardec está tratando. É bem mais complexo, né? Pode falar, Carolina. Boa noite, Tosélio. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, que é a questão da indiferença, né? Que às vezes a gente fica, se bobear, a gente cai nessa, né? De vou melhorar depois, por enquanto vou ficar agarrada no ursinho de pelúcia, né? Como você falou, no conforto, né? Só que eu tenho
há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falando e isso me fez pensar mais profundamente sobre essas coisas. Eu queria compartilhar, que é a questão da indiferença, que indiferença é ódio, né? Quando o próprio Jesus fala que quem não é contra ele é por ele. Quer dizer, só existe ódio e amor, não tem, assim como na matemática tem um elemento neutro, no Evangelho de Jesus não tem elemento neutro, né? Se a gente não, e a doutrina espírita também fala isso, né? Que se a gente não faz o bem que a gente sabe e pode fazer, isso já é um pecado. Então, a gente não vai ter que expiar só os pecados passados, a gente está criando novos pecados para expiar no futuro também, né? Se a gente não faz o bem que a gente sabe fazer e pode, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, e isso é uma coisa, assim, muito sutil, que passa despercebido, pelo menos para mim, né? E que é uma coisa, assim, muito forte, né? Era isso que eu queria comentar. Não, mas tá excelente, é isso mesmo. O que eu queria comentar, aproveitar e comentar em cima do seu comentário, e aí eu me arrisco em relação a isso, né? Mas eu assumo os meus próprios riscos, né? Gosto de andar na beira do precipício. Andando um pouco mais na beira do precipício, o livro A Gênese, que trata sobre o livre-arbítrio, que trata sobre esse ponto nevrálgico aí das discussões relacionadas a essa autopercepção do domínio dos seus sentimentos, do domínio da sua consciência para exercer o chamado livre-arbítrio, essa parte foi adulterada no francês, no original em francês. Kardec não botou uma quinta edição, Kardec não depositou ele pessoalmente uma quinta edição. Ok? Alguém adulterou, e aí quando compararam com a quarta e com a primeira, já existem vários livros publicados sobre isso, né? Pessoas que são grandes estudiosos, estudaram em francês, leram as obras em francês, pegaram a primeira edição, leram em francês, pegaram a quarta edição, leram em francês e compararam parágrafo por parágrafo. Hoje em dia isso é mais fácil, qualquer um pode fazer isso via software, fiquem à vontade. Você pode copiar o livro inteiro, um PDF, manda comparar um PDF em francês, né, gente, por favor. Comparar um PDF em francês com outro PDF em francês. No Linux, você faz isso por linha de comando e ele te entrega um relatório pronto do que tem de diferença em relação a um documento em relação ao outro. Então, alguns trechos foram removidos. Literalmente, parágrafos foram removidos, como se Kardec tivesse alterado. Mas quando foram pesquisar no registro, estou falando de um país bem mais avançado que o Brasil, né? Então, o registro de livros é uma coisa extremamente séria na França, sempre foi. Então, nesse período, 1800 e lá vai fumaça, né? 1800 não me recordo aqui a data exata, 1868, por aí, nessa ordem de grandeza, a obra em si, o depósito, não houve uma quinta edição de depósito, não tem assinatura de Kardec. Isso comprova ainda mais que é um documento falso. E adivinha a parte que foi removida do estudo do Espiritismo? É justamente essa parte que você acabou de comentar, Carolina. É justamente essa parte, entendeu? E ela está extremamente interligada ao conceito complexo sobre livre-arbítrio. Conversamos disso aqui muito tempo atrás. Teve um dia que tive que parar a reunião de estudo e fazer um estudo só sobre isso. Então, quem quiser buscar lá no histórico, vai ter um estudo tratando só sobre isso, sobre os pilares da doutrina espírita. Se você comparar com outras interpretações ou outras bases teológicas, qual é a real diferença? Qual é a principal diferença? É a forma como se conceitua o livre-arbítrio. E é essa parte que foi adulterada. É muito difícil de tratar aqui agora, porque não dá tempo, né? Mas, enfim, recomendo vocês observarem esse arquivo, né? Tá salvo no YouTube também. E tem os outros arquivos, né? Os outros grupamentos que publicaram livros sobre isso, estudiosos que compararam essas obras. Vocês acham com extrema facilidade, não só no YouTube, quanto em sites, né? Chamado Autonomia. Autonomia no Espiritismo. Pode falar, Carolina.
Eu não sabia disso. Eu queria aproveitar que você fez esse comentário, que era uma coisa que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, que a própria Bíblia corrobora isso também, né? No versículo que diz que muito mais será cobrado a quem mais for dado, né? Se nós temos mais conhecimento, então nós temos mais responsabilidade, né? Exatamente, mas A parábola dos talentos também fala isso, né? sim, Do servo infiel. O servo infiel é o quê? É o servo que sabe o que tem que fazer e não faz, né? exatamente. Mas aí Então, a própria Bíblia, de várias formas diferentes, em momentos diferentes, corrobora isso também, né? sim, mas não é no sentido. Deixa eu só refinar o que você falou, mas é exatamente isso que você falou. Agora, deixa eu só refinar que não é no sentido, como a maioria acredita, que Deus está punindo, tá? Por exemplo, o povo judeu, assim mesmo como o povo hebreu, sofreu pra caramba aqui na Terra, tá? Sofreu coisas absurdas aqui na Terra. Você analisa a história para trás, são coisas assim impensadas, impensáveis, entendeu? E é claro que esses grupamentos, quando possuem um elo de ligação mais profundo, com um conceito mais profundo de divindade, é normal até a primeira reação eles não se misturarem com certas práticas, não se misturarem com certos princípios que eram praticados no dia a dia. Mas só para entender o seguinte, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel comenta sobre isso, que o povo hebreu tinha uma missão importantíssima. Uma missão educativa, ok? A missão era educativa, uma missão para ensinar o amor, ensinar o Deus único, ensinar todos esses princípios. Só que o mundo não aceita ser ensinado. O mundo é revoltado, as pessoas são odientas. Não é odientas para com o próximo simplesmente, são odientas para com elas mesmas. Daí vamos compreender os diversos absurdos que tem ainda hoje no planeta como prática social normal, as pessoas utilizando entorpecentes, utilizando bebidas alcoólicas, fumo, cigarro, tudo que destrói o principal uniforme de trabalho, como uma coisa normal, como uma coisa assim, simplesmente natural. E não é. Aquele que está vivendo a condição como espírito mortal sabe que a vida é extremamente complexa. Conseguir um planejamento de uma encarnação, onde esteja um planejamento engendrado com quem você vai encontrar com aquele grupamento, com aquele outro grupamento, com tal pessoa, com tal ciclano, tudo é detalhado. O projeto é detalhado, claro, a nível do Pai, né? Deus e Cristos. Consegue reconhecer e perceber, estou no alto da montanha, né, observando de longe, consegue ver grandes distâncias. Os preparadores de encarnações, os espíritos que estão trabalhando, eles não conseguem observar isso em profundidade, né? Só espíritos de altíssima hierarquia que conseguem observar esses caminhos engendrados. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Para mostrar o seguinte, essa percepção, ele comenta com relação à pergunta. A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez, do que coerência, do que lógica. Ignorância o quê? Porque não é ignorância de a pessoa que é bruta, falar de maneira grossa, né? Não é esse tipo de ignorância, não. É ignorância de ignorar. A pessoa não sabe mesmo. Está ignorando mesmo a própria história espiritual. Antes de reencarnar, você faria de tudo para estar junto com esse grupo, estar junto com aquelas pessoas com quem você tinha que reencarnar, com aquele grupamento, com quem você tinha que trabalhar, com quem você ia trombar na rua, com quem você ia trombar no caminho. Esses grupos são os mesmos. E você pode reagir melhor para com eles. É oportunidade. Vá, brilhe a sua luz. Mas tem que esfregar, hein? Tem que se esfregar por dentro, né? Se esfrega para poder gerar esse brilho. Esfregar em que sentido? Você tem que deixar de querer ter razão para querer amar. Você tem que deixar de querer analisar o mundo pela ótica de justiça para analisar primeiro pela ótica de amor, que é o que o Cristo convidou a gente. Olha, esquece um pouquinho essa coisa de justiça. Bota uma pausa, vai. Ama primeiro, depois você ganha bastante experiência com amar, amando, aí depois você pensa em justiça. Você vai ter uma visão de mundo completamente diferente. E é o que o livro A Caminho da Luz nos convida, né? Então, onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Para que fim
Alguém vai dizer assim, vai deixar para o descendente. Mas quem disse que aquele descendente que está recebendo aquela herança é aquele espírito interligado realmente com o destino dele, a ponto de, por exemplo, não ser a pessoa que está reavendo os recursos que foram desviados, roubados, né, adulterados. Deus sabe planejar as encarnações, né? E é claro que a pessoa, quando recebe uma herança muito grande, é um espírito que está num desafio muito grande. Porque a chance dele não querer trabalhar em coisa nenhuma, não querer formar uma profissão, não querer se desempenhar para alguma coisa maior do que ele mesmo é gigantesca. Não é qualquer espírito que passa por esse tipo de provação. É uma provação muito dura, muito difícil. Porque a tendência é você se desligar de tudo e achar que, não preciso fazer nada. O meu sentido existencial se acabou. A pessoa não se sente que existe uma cenoura e ele está numa esteira, tendo que correr atrás da cenoura. Não tem a cenoura, ele para de correr. Muitos se sentem assim até hoje. Muitos se sentem assim até hoje, né? Até em filmes de comédia brincam sobre isso. De uma maneira muito inteligente, muito eficaz, né? Enfim, mas não vou contar a parte da piada agora aqui por aqui. Mas vamos lá. Então, ainda que experimentasse na Terra inalterável saúde por 100 anos, viveu um século, ele vai ser compelido, ou seja, constrangido, a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Por que ele vai ter que recomeçar o aprendizado? Porque ele chegou o momento não quis mais aprender nada. Não quero aprender sobre tolerância, não quero aprender sobre paz, não quero aprender sobre conciliação, não quero saber desse negócio de me acalmar, renunciar, servir. E que maneira serviu? Por que Deus nos constrange a você servir o próprio filho ou a própria filha? Por que tem esse constrangimento? Porque é um constrangimento moral. Você se sente meio que compelido a exercê-lo. Por que tem esse constrangimento? Porque você, amando o próximo, você está treinando o amor. É lógico que vai ser por algum tipo de constrangimento. Você varrendo todo dia a sua casa, lavando todo dia a sua louça, é um constrangimento da disciplina. Então, o planeta todo é um conjunto de constrangimentos. Quando você quer viver a experiência, quer viver, hein, ok? Quer viver a experiência de provas e expiações. E aí daí que a gente precisa trocar as adjetivações. Por isso que eu comentei sobre o livro Gênesis. Se você não leu o livro Gênesis original, você acredita que tudo que você fez de errado aqui na Terra, você vai sofrer as consequências. Você vai receber tudo de volta. Só que isso é a teoria do karma. É a teoria dos hindus. Os hindus se achavam que estavam sendo punidos. Eles estavam lá, na constelação do cocheiro. Queriam se alimentar, era só esticar o braço e olhar para o sol deles, eles se alimentavam. Era assim lá, tá? Não tinha boca com dente, com isso, com aquilo, igual os animais. Não tinha intestino. Aí aqui, de repente, tem esse retrocesso material para aprender a amar, para aprender a se conciliar. Por quê? Ele vai se relacionar melhor com a vida de outros reinos. Ele vai depender mais do reino de micro-organismos. Gente, sem micro-organismo no nosso intestino, a chamada flora intestinal não tem vida orgânica. Sem micro-organismos espalhados por todo o nosso corpo, não existe equilíbrio em nossa vida. Essa dependência desses micro-organismos é proposital. Proposital. Está nos educando. Nossa, mas eu fiquei muito irritado, eu fiquei zangado. Aí a pessoa fica com diarreia, tem todo um desequilíbrio orgânico. Por quê? Não, acho que foi algum espírito que alterou meu intestino. Não, foi você. Foi você mesmo que alterou seu intestino. Foi você mesmo que alterou o seu equilíbrio. O seu balanço energético. Foi você mesmo. Não bota a culpa desencarnado, não. Que é outro problema que a gente precisa, com certeza, limar. Assim, desbastar essa aresta da consciência do espírita. Tudo é culpa de desencarnado. Tudo é culpa do desencarnado. Deus fornece, faculta o privilégio de você poder se conectar com aqueles que alguns chamam de obsessores. Mas o obsessor em si não é o ser, mas sim a ideia, mas sim o sentimento.
O verdadeira obsessão não é o espírito desencarnado. É o sentimento que ambos animam, desequilibrada. Não tem nada a ver com a personalidade, com a pessoa em si. Às vezes quem está te obsidiando é seu pai, é seu tio, é tua irmã que você maltratou. É um parente próximo, por isso que ele tem acesso ao seu coração. E por isso que você tem acesso ao coração da outra pessoa. Senão não teria. É isso que assusta. Então, por que tem que recomeçar o aprendizado? Porque a gente deixou de querer aprender. Ah, eu não quero aprender isso. Isso é muito complexo. Eu vou ter que ficar controlando meu pensamento. Eu quero curtir a vida doidada. Eu quero comprar uma lancha, encher de mulher, fazer bagunça. Não quero ter compromisso com nada. Não tem problema. O tempo passa, você desencarna, perdeu tudo aquilo. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas ele conseguiu adquirir memórias. Memórias de só o que ele gosta. É? Mas a memória fica vívida também de todos os compromissos afetivos que ele deveria ter desempenhado e não desempenhou. Todas as dívidas de amor que estão se arrastando há séculos. Meu Deus, esse grupo veio junto comigo, de um laço bem estreito, para eu amar essas pessoas profundamente, porque eu tenho uma dívida de amor para com eles. Quem está me cobrando isso é o Deus. Eu devia ter amado lá atrás, não amei. Passou mais um século, mais 3 séculos, mais 4, mais 5, mais 8, mais 10, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e não amei, não amei, não amei. E vai empilhando essa dívida. A dívida é a mesma. Ame esse grupo, ame essas pessoas. Para de criar sentimentos contrários que vão desligar o seu potencial de amor. Essa é a maior dívida que nós temos. Ah, mas eu fiz mal, eu assassinei 3.000 pessoas. Não vai ser você sendo assassinado 3.000 vezes que te torna um espírito de luz. Esse conceito é totalmente deturpado. Não é o que Kardec defende, não é o que Kardec apresentou. E a gente tem que estudar profundamente essa parte, que está bem oculta, está difícil de alcançar. Pode falar, Carolina. Caramba, faltam 2 minutos. Não era muito importante, não. É porque você falou da questão das boas lembranças e das lembranças ruins também, do compromisso que não foi executado, né? Aí eu lembrei que na psicologia, os psicólogos, né, os teóricos, né, da psicologia, eles falam justamente isso, né, que a gente não tem como selecionar o que a gente vai querer lembrar, né? Geralmente uma pessoa que tem um trauma e ela tenta jogar aquilo para o inconsciente, porque não quer lembrar daquele trauma daquela época, a pessoa acaba esquecendo tudo de bom também que viveu na mesma época do trauma. Quando ela coloca aquele trauma para o inconsciente e esquece no plano do consciente, né? As memórias boas da época e as coisas, inclusive, que ela aprendeu, ela não consegue lembrar. É impressionante, né? Com certeza. Então, se a pessoa quiser lembrar das coisas boas, ela Carolina, vai ter que falta só, lembrar também. Faltam só alguns segundos. Desculpa, faltam alguns segundos. Vou abrir uma nova sala, vou mandar o link para vocês. Vamos lá. Sim. Tem muita coisa, né? Muita coisa interessante, né? Então, mas aí só, já que todos entraram na sala, agora vamos repetir um pouquinho aqui para trás. Carolina tocou no assunto da parte da psicologia, né? Então, o estudo de Joana de Ângeles, só para lembrar disso, né? O estudo de Joana de Ângeles, a gente chegou naquele ponto para definir como Joana trata a ideia de psicologia. Não é a psicologia da universidade. Embora a psicologia da universidade tenha lá suas atribuições, suas funções, e vocês vão observar vários livros de Joana citando que sim, por vezes a pessoa precisa do tratamento de um psicólogo. Sim, a pessoa precisa de um tratamento, às vezes, psiquiátrico. Sim. Então, não é desmerecendo, não. É questão de foco, né? Então, a palavra psicologia, a origem, esse radical, que deu essa origem, né, que vem do grego, esse psiques, né, psiques aí, na verdade quer dizer a alma, estudo da alma, ok? Só para entender esse grau de completude que é o espiritismo tratando de um assunto que ele está sempre focado no espírito mortal. Espiritismo é isso. Quais são os fundamentos e princípios que eu tenho que adotar, que eu tenho que aprender para orbitar cada vez uma órbita mais próximo do Pai, compreendendo melhor com o Pai, e nessa órbita estamos todos de mãos dadas. Não tem como ir ao Pai senão pelo próximo. Não tem como ir ao Pai senão aprender realmente a amar e a servir. A gente não aprende a amar e servir.
Não funciona, não tem como. Porque Deus ama e serve ininterruptamente. Né? E a gente vai tratar disso aqui, nesse trechinho aqui final. Então, a eternidade confere, ou seja, dá reduzida importância aos bens exteriores. Então, você já sabe que é o espírito imortal. Sabe que você tem toda a eternidade pela frente. Você está preocupado com os bens materiais? Daqui a pouco você vai ter que reencarnar de novo. Aí vai ter que ter bens materiais de novo. Fazer bom uso desses recursos, com mais equilíbrio, com mais empenho, com mais desvelo. Você vai achar que esse que é o ponto focal. Não é esse o ponto focal. É o que perdura comum a várias existências. Ora você vai animar a consciência aqui na Terra com um nome, com outro nome. Nem seu nome é esse. Né? Você não é o seu nome. Né? Daqui a 3 encarnações é outro. Daqui a 2 encarnações, o que mais te impactou foi outro nome. E você se sente mais impactado com aquele nome, né? Igual Emmanuel. Emmanuel se sente impactado com essa palavra, não é de Emmanuel, da origem judaica, né? Não é essa origem, né? É porque, na verdade, quando ele foi Padre Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, ele os índios não conseguiam falar o nome dele. E ele era gago. Olha que coincidência. Escreve a beça, tem 1000 coisas para falar. Mas naquele momento ele era gago. Ele tinha que se desvelar com carinho, com atenção, com zelo. Né? Então, quando ele esteve aqui exercendo, eles não conseguiam falar essa palavra. Né? Então, não conseguiam falar esse Manuel. Falavam sempre Emanuel. Emanuel. É daí. E isso marcou ele profundamente. Né? Emmanuel marcou ele profundamente. Vê se ele preferiu Públio Lentulus. Quem é você? Sou Públio Lentulus, senador de Roma. Ele quer saber daquela encarnação? Ele quer saber porque encontrou diretamente com Cristo. Foi uma memória reveladora para ele. Ele esteve diante do Cristo. E o Cristo, quem conhece a história, né? O livro há 2000 anos, narra a história dessas várias consciências, né, que ele animou. E ele, na narrativa ele começa. Havia um senador romano, muito orgulhoso. Ele não fala, eu, quando fui senador romano. Ele não se identifica mais com aqueles princípios, com aquela ideia, com aquela identidade. Ele não se identifica mais. E assim vai acontecer com cada um de nós. Né? Inclusive aqui no Brasil, né? Sabendo da historiografia dos espíritos que aqui estão reencarnados, aí você compreende por que a maioria gosta mais da Europa do que do Brasil. Porque a maioria que está aqui, assim, maioria esmagadora, são espíritos decaídos da Europa antiga. Tá ok? Não estou apontando o dedo para ninguém, hein? Tá bom, Paloma? Daqui a pouco o Paloma vai brigar comigo. Opa! Tô aqui, tô ouvindo. É uma perseguição. É uma perseguição. Mas não é perseguição não, tá? Então sim, não podemos deixar a peteca cair. Mas que peteca é essa? Temos que desenvolver a nossa capacidade de amar. Temos que desenvolver a nossa criatividade de fazer um bem maior do que fizemos ontem. Para fazer um bem melhor ainda amanhã. Temos que nutrir nossa consciência com assuntos que realmente propiciem o nosso avançar. Não, peraí, eu quero aprender uma ciência química, uma ciência físico-química de uma universidade que eu vou desenvolver um produto que vai enganar as pessoas e aí eu vou enriquecer. E você acha que isso é a sua meta da sua encarnação. Você está jogando fora o maior recurso que tem, que é você estar interagindo com outras pessoas, que é você estar desenvolvendo sua consciência através da renúncia, através do sacrifício para com todos, especialmente desenvolvendo pelo primeiro passo, que é desenvolver os sentimentos da caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. Se você consegue animar esses sentimentos, você está exercendo quase o sentimento do amor. Porque o sentimento do amor não tem como existir o sentimento do amor sem esses outros sentimentos da caridade. Né? Mas depois de ter dado essa volta, para a gente ganhar essa experiência com relação por que ele vai tratar disso como uma irresponsabilidade, né?
Então, deixarão tudo, quase, sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Por que da futilidade? A pessoa vai achar que, poxa, eu reencarnei, fiquei nesse grupo aí, puxa vida, deixei de me reconciliar com Beltrano, não tolerei fulano, porque eu disse que fulano era, nossa, uma pessoa rude, uma pessoa isso, uma pessoa dura, não quis conviver com essa pessoa, só fiquei querendo saber de alcançar o meu desejo central. Qual era o meu desejo central? Eu só queria me dar bem, só queria me dar bem em cima dos outros, só queria levar vantagem. Eu só queria somente alegria e felicidade para mim mesmo. E sempre as alegrias e felicidades eram materiais. Mas aí acabou o corpo físico. Você não pode mais beber, você não pode mais fumar. A não ser que você vá vampirizar os outros, né? Aí você está indo para um nível mais baixo ainda. Você não tem mais corpo físico. Ah, mas eu sou viciado nisso, viciado... Perdeu. Não tem mais corpo físico. Então é um drama. Então é um drama complexo. E assim, mas poxa, como é que a gente pode avisar isso para todo mundo? Nem todos querem saber disso, mas nem tão cedo. Isso vai levar milhares de anos ainda. Para chegar nesse nível de grandeza, vai demorar muito. Cada um de nós aqui, observando essas notícias, esses apontamentos, toma um susto. Caramba, então quer dizer que eu tenho uma chance de desencarnar e achar que, sei lá, 60% do meu tempo da encarnação foi meio fútil, foi uma bobagem, e eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer? Eu deixei até de fazer o que eu planejei para minha encarnação? Exatamente. Exatamente. Por isso que ele está falando de futilidade. Você tinha que desenvolver um sentimento mais nobre e profundo. Eu não. Eu vou, poxa, qual é o meu critério de paz e de alegria? Eu só vou ficar perto de quem é parecido com meus objetivos. Não entendi. Você disse que queria, Senhor, me dê paciência. Aí você quer desenvolver paciência onde ninguém tira a sua paciência. Onde ninguém te impõe contrariedades. Não tem treinamento. Não há treinamento aí. Esse é o ponto dramático, né? Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Então, aqueles que estão realmente constituindo riqueza espiritual, como? Às vezes, é engraçado, né? Emmanuel fala isso em vários livros, em várias páginas, e às vezes a gente não percebe. Uma mãezinha, que às vezes está sozinha, o pai meteu o pé, né? E a mãe ficou naquela missão ali de cuidar da criança sozinho, sabe? Ela sabe que ela está com a missão ali, a missão da vida. E agora, não só que ela está com a missão da vida orgânica, ela agora está com a missão de desenvolver aquela consciência para o bem, para a verdade, dentro das limitações dela. Mas ela vai tentar fazer o possível e impossível para que essa outra consciência não fique tentando caminhar na beira de precipícios. Não, isso aqui pode ser difícil para você agora. Você precisa treinar mais a bondade, você precisa treinar mais se desvencilhar de certos princípios, se desvencilhar de certos pensamentos. E a mãe fica ali o tempo todo, tentando conduzir aquela consciência naquela direção. Você já viu alguém fazer estátua para uma mulher dessa? Você não vê estátua para isso. Então, o mundo está muito distorcido do ponto de vista espiritual. Totalmente distorcido. É 100% às avessas, né? Então, o próprio princípio educacional, né? Um dia a gente vai reencarnar e aí vamos para a escola. Aí chega na escola, vai ser tudo diferente do que a gente está vendo hoje de escola. De repente você está lá, tem que fazer uma prova, né? Aí todo mundo faz a prova, aí só você tira nota 10. Todo mundo tira 2, 3, 1, meio, 0. Aí você que tirou 10 vai lá na professora e fala, professora, você rasga a sua prova e fala, professora, isso é inaceitável. Não posso deixar meus companheiros para trás. Como posso eu seguir sabendo que eu entendi coisas que eles não entenderam? Te peço para renovar essa prova e eu ficarei até depois da hora ensinando para todos eles o pouco que sei. Mas eles não vão ficar para trás, eles vão caminhar comigo. Eu não vou abandonar vocês. Gente, isso vai ser o normal. Isso vai ser o normal. Todo mundo vai se estapear para querer ser o fundamento
de convivência com os outros. O zelo em pessoa. Poxa, mas você vai se sacrificar, pode ser que você não tira 10 na tua prova. Ele vai falar assim, não tem problema. Eu posso ser o último a observar todos avançando à minha frente. Talvez eles não possam agora, mas eu posso. Vai ser esse nível de grandeza. Todos vão ficar se esbofeteando para tentar alcançar esse nível de grandeza. Todos vão disputar isso. Estar realmente irmanados, porque ele sabe que ele tem um compromisso. Eu tenho 3 obrigações. Obrigações para com Deus, eu tenho obrigações para com o próximo e obrigações para comigo mesmo. Pedi e obtereis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus explicou esses 3 passos. Você quer buscar caminho para se transformar moralmente, você vai pedir uma encarnação com aquele gênero de prova que nós temos que trilhar, que nós temos que nos aprimorar. Mas, ao mesmo tempo, você quer aprender a ser mais bondoso. Você quer aprender a ser mais compreensivo. Você quer aprender a ser zeloso para com o próximo. E você quer, inclusive, modificar todos os caminhos que possam causar revoltas e descontentamento para o próximo. Você quer zelar para que a pessoa viva uma condição de integração para com o Pai, da mesma maneira que você já vive agora. Porque essa riqueza já está em você. É isso que vai acontecer. Essa riqueza já vai estar em você. Ah, mas esse negócio de bater na porta do Pai, que história é essa? É simples. Você agora bate na porta como quem bate na casa de alguém pedindo para cuidar do jardim de alguém. Você não pode chegar lá e falar assim, ó, olha, essas plantas aqui eu não gosto não, vou arrancar tudo. Não, quero que você cuide do jardim do meu jeito. Você pode cuidar para mim do jardim do meu jeito? É assim que Deus nos convida. Você quer trabalhar aqui na seara divina? Você quer trabalhar no campo divino? Você tem que trabalhar segundo a vontade do Pai, não a sua. Ah, por mim eu resolveria assim, ó. Não, mas você que bateu a porta pedindo tarefa. Você que bateu na porta pedindo recurso. Ah, Senhor, por favor, eu me equivoquei tanto, me dá mais chance para poder acertar mais. Tá, mas não vai ser do seu jeito, né? Você vai ter que exercer segundo a vontade do Pai. E é isso. Temos obrigações para conosco mesmo, para com o próximo, para com o Pai. E é tudo cobrado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não é uma coisa primeiro, depois a outra, depois a outra. Não, é tudo ao mesmo tempo. Mistura todo mundo junto, não tem essa. Desde Capelino, que tem muito mais tempo de criação do que cada um de nós, com os que nós somos aqui, os meros mortais. Os meros recém-criados aqui nesta unidade divina. Ok? Então, para fechar, gente, ó, constituindo os amados de Deus. Sim, já é amado. Sentem-se identificados. Você se sente atrelado aos mesmos objetivos do Pai. Você olha para o próximo com a mesma preocupação que Deus olha para com ele. Meu Deus, eu entendi lá do Velho Testamento que para Deus criar a matéria, ele falou, faça-se a luz. Mas para criar o Espírito teve que soprar. É uma comparação. Falar é fácil. Eu estou falando aqui sem parar. Ó. Pede para eu ficar soprando sem parar. Não vai exigir muito mais esforço, muito mais empenho? É nesse sentido que eles estavam falando naquele período, né? Inclusive esse livro é atribuído a Moisés, né? Ou seja, Moisés foi um iniciado em assuntos extremamente sofisticados. Fazer a comparação dessa para falar que o próximo é a criação que deu mais trabalho para Deus, ou seja, o princípio inteligente que é o próximo, dessa criatura que é o nosso próximo, ele é mais importante do que todos os reinos. Não estou falando isso para você desprezar os outros reinos, mineral, vegetal, animal. Não estou falando isso. É que atenha-se a essa importância, porque aí você vai começar a observar os objetivos do Pai. E aí tudo vai fazer sentido, porque você já bateu na porta do Pai pedindo tarefa. Ah, não é que eu sou endividado mesmo? Não é que eu tenho uma dívida de amor gigantesca? Senhor, eu quero voltar à terra, eu quero amar, fica tranquilo, eu vou me reconciliar, eu vou perdoar, eu não vou seguir mais essas ideologias e essas ideias que geralmente tem uma pitadinha de ódio, uma pitadinha de desagregação,
né? Uma desunião, uma desestruturação, e eu vou perdendo os meus valores. Eu não vou seguir isso, Senhor. Só vou seguir os seus desejos, os seus princípios, e eu vou exercê-los. Eu vou mostrar, pode deixar. A gente faz um monte de promessa antes de reencarnar. Só que aí a gente não pode ser um jogo de carta marcada, né? Se você lembrar, você não vai fazer devido ao seu próprio mundo íntimo governando os seus atos, e sim porque você se sente endividada. Ah, deixa eu fazer aqui escondidinho, e aí ele vai ver que eu fiz, né? Não vai poder ter essa possibilidade. Você vai ter que exercer sua consciência em perfeita harmonia com você mesmo. Pode falar, Paloma. Daí não vai ser amor, né? Vai ser obrigação, né? Seria acho que até pior que obrigação. Seria como se fosse, não é nem obrigação, seria você tentando falsear a si mesmo, né? Isso acontece com diversas pessoas no local de trabalho. Não, no local de trabalho eu não posso ser quem eu sou realmente, eu não posso falar com o meu chefe da maneira que eu falo com meus colegas de trabalho. Ou então o chefe fez alguma coisa, na frente dele você não fala nada, mas por trás você explode, miserável, isso não vai ficar assim não, que não sei o que, explode com ele, ué. Entendeu? Faríamos a mesma coisa. Faríamos a mesma coisa. Achando que estamos enganando Deus. É isso que não dá, entendeu? Então, para poupar o nosso tempo, isso é uma benéfice divina, tá, gente? Não lembrar do passado é um benefício divino. Para que a gente possa poupar tempo. Senão a gente ficaríamos sempre prisioneiros aos mesmos problemas, às mesmas situações. Você reencarna no seu lar com uma pessoa que você tinha um certo conflito, um conflito pequeno, você vai transformar num conflito gigante. Naturalmente. Vão se esfaquear de novo, vão perseguir as mesmas pessoas. Não, hoje é a mãe, que era o pivô romântico do passado, agora virou mãe. Dos dois. Aí as duas crianças estão se engalfinhando pelo amor da mãe, pela visão da mãe. Não, ela me ama mais. Não, não te ama. Ela ama só a mim. E você vê aquela disputa de amor, onde amar um tem que não amar o outro. Né? Imagina se lembrasse, estariam 10 anos de idade, ou então 7, 8 anos de idade, um tentando esfaquear o outro dentro de casa. Acho que alguém levantou a mão. Nem vi. Carolina, foi você? Acho que você ia falar uma coisa. Tinha sido eu, mas acho que não era muito relevante, não. Tudo bem. Eu acho que essa questão de... Você falou da questão de falsear. Eu também pensei que, de repente, poderia ser uma espécie de interesse também, né? Fazer por interesse. Então, mas olha a gente só. Lembrasse, no caso. Sim, mas olha só o problema do sentimento de um espírito que sabe que é imortal. Como é que você vai se enganar? Você agora está buscando ser um ser mais consciente. Você sabe qual foram os... Você entendeu que lá no Velho Testamento, quando Moisés deixou claro, olha só, gente, sabe o que a gente errou profundamente lá a 43 anos-luz de distância? Sabe o que a gente... O nosso maior grave, nosso maior pecado, sabe qual foi? Foi o símbolo de Adão e Eva. Adão e Eva não como pessoa, tá? Mas Eva simbolizando o campo dos sentimentos e Adão simbolizando o campo da razão, o campo da lógica. Então, no campo da lógica, você fala, não, eu quero aprender a amar. Não, eu quero aprender a fazer tal coisa. Não, eu quero fazer isso. Não, concordo com Jesus. É perfeito os ensinamentos do Cristo. A lógica está falando isso. Você entendeu o princípio, entendeu a lógica. Você concorda com ela. Mas quem disse que os seus sentimentos, você já está com a governança real dos sentimentos? Qualquer insinuação externa faz você querer se alimentar de outras fontes, querer se alimentar de outros princípios. Não, poxa, eu sou super a favor da proteção da vida, mas de repente você vai ver pessoas que defendem aborto e falam que a mulher não pode fumar na gravidez, porque faz mal à criança, né? Mas como é que você pode conviver com as duas ideias? Né? Você vê isso notoriamente hoje no mundo. Porque não entenderam esse símbolo, também é um símbolo, que Moisés trouxe para todos nós. Ou seja, lá através de Hermes Trismegisto, deixou claro, cuidado,
Os sentimentos irão te trair. Você não sabe a complexidade que a falta de governança sobre os próprios sentimentos. Vocês vão se surpreender. E adivinha quando que você vai testar seus sentimentos? Em cenários, em condições específicas, em condições adversas. Então, concordar com Cristo é simples. Né? Todo mundo percebeu, entendeu, aceitou. Nossa, é lindo, perfeito. Tá, agora como é que você vai viver isso no seu mundo íntimo? Como é que você vai conseguir ter a ânima, ou seja, dar ânima a esse princípio de amar o próximo? Amar o próximo como ele nos amou, como Jesus nos amou. Não é tentar descobrir o que é o amor, qual é o amor. Entendeu? Então é muito difícil. Então a gente vai perceber que somos traídos por nós mesmos. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, fulano, nossa, traiu Beltrano. Né? Geralmente traição, quando a gente fala a palavra traição, as pessoas relacionam a vida de casal. Não, porque traição, vida de casal. Não, fulano, não sei o que. Mas olha só, cuidado. A maior traição que pode existir é de si para consigo. Consequentemente, pode surgir a traição para terceiros, mas a principal é para consigo mesmo. Então, como é que em algum tempo atrás você achava que era o maior amor da sua vida? Você tinha certeza, até casa, tem certeza absoluta que é o maior amor da minha vida. Por essa pessoa eu vou dar a minha vida. Eu vou literalmente dividir a vida com ela, vou fazer por tudo. Se tiver que vir um ônibus, eu vou tentar empurrar o ônibus para o lado para proteger a pessoa. A pessoa fala um monte dessas coisas, né? No ímpeto, aquela explosão magnânima. Aí quando vai ver no dia a dia, nos dissabores da convivência, nos pequenos atritos que são totalmente naturais, os seus sentimentos parece que vão se esvaziando, mas não vão se esvaziando. Os seus sentimentos começam a ficar tipo como fosse uma prateleira. Você bota alguns sentimentos para a parte superior da prateleira e os outros para a parte inferior. Daqui a 2 encarnações, você encontra esse espírito de novo, você diz que ama profundamente. Só que agora você está enxergando a prateleira de cima. Então, estamos cheios de departamentos dos sentimentos no nosso mundo íntimo, sem compreender como eles são dinamizados, como eles são animados. E Joana fala isso profundamente. Tudo que... Até a Carolina acabou de comentar que a gente joga aqueles sentimentos estranhos, vai lá para o subconsciente, e é verdade, vai para o subconsciente. Existem conflitos que a gente não quer lidar com eles, prefere abrir um calabouço e jogar lá dentro e tocar a vida, mas aquele calabouço está sempre cutucando a gente, está sempre fazendo cosquinha no pé, está sempre irritando nossa orelha, está sempre estranho, mas é a nossa própria consciência que não está sabendo lidar com os dramas, com as complicações da vida. No campo da lógica, da razão, não. É o campo dos sentimentos. Ah, mas como assim? Então quer dizer que a culpa é da serpente? Todos vão imaginar isso, né? Se vocês lembrarem lá do Velho Testamento, vão achar que a culpa é da serpente. A culpa não é da serpente. Ué, ele falou, você pode comer de todos os frutos, ou seja, de todos os frutos, menos essa fruta aqui. Aí você, já que não pode, né? Essa aqui é essa que eu quero provar. É totalmente do contra. Mas com relação ao quê? Cuidado, olha só. Você é capaz de atuar em diversas características da vida, em diversas situações da criação divina. E você quer realmente atuar no aspecto de destruição? No espectro de morte, de destruição, de raiva, de ódio? Você tem certeza que você quer seguir por esse caminho? Você quer fazer essa tentativa? Deus deixa. Deus deixa. Então, quando você lê o livro A Caminho da Luz, isso está no livro A Caminho da Luz, Emmanuel foi categórico. Aquela percepção de Moisés narrando aquela queda do paraíso é aquele sentimento de que sim, eles tinham consciência que viviam numa outra condição material, numa outra condição de estrutura de vida. E se sentiram, sim, caídos do paraíso. Por quê? Porque escolheram comer uma outra maçã? Não, porque escolheram parar de seguir na lei de progresso divina. É permitido. Quer parar, você pode parar. Mas não quer dizer que você parando, você para o seu grupo, né? O seu grupo vai evoluindo, o seu grupo vai avançando.
E aí depois você vai ter que fazer polichinelo em algum lugar distante para conseguir depois acompanhar o ritmo da maratona deles. Eles não vão mudar o ritmo por causa da gente, porque é uma lei divina, é uma lei moral, terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Então, a lei de progresso é uma lei moral e ela tem uma marcha. Ah, mas eu não consegui acompanhar essa marcha. Não tem problema, não falta projeto, não falta trabalho. Mas não vai ficar achando que você consegue obrigar todo mundo a ficar para trás. É o contrário, né? Nós que temos que nos empenhar para acompanhar a marcha de todos. Então, sim, vamos estar cada vez mais integrados com os objetivos divinos. Deus quer desenvolver a todos. Daqui a pouco, tipo assim, uns 100 mil anos, uns 300 mil anos, sei lá, 1 milhão de anos, nessa contagem de rotação da Terra, essa coisa esquisita de tempo, a gente vai retornar e falar assim, todo mundo aqui já vai ser espírito bem-aventurado, não precisa nem mais reencarnar no planeta Terra. E vai todo mundo rir, caramba, quanto tempo eu me perdi, fiquei bobo, poxa, que bobagem, acreditei em um monte de coisa doida, não segui os apontamentos do meu anjo da guarda, ou esse espírito protetor, que sempre me estimulou, perdoa, ama, renuncia, sacrifica, vai, treina a sua capacidade de amar e servir, vai, mais, treina mais, é pouco, você ainda está fazendo de má vontade, quando é que você vai começar a fazer por amor? Então os convites estão sendo feitos o tempo todo. Ah, mas eu não tive conseguir apoio, eu não consegui te ter amparo, eu me sentia sozinho. Você tem, todos nós, sem exceção, possuem um espírito de altíssima envergadura moral, nos estimulando, nos amparando em todos os momentos. Mas à medida que você quer trilhar o caminho da destruição, o caminho da desordem, o caminho do caos, eles se afastam. Eles não descem para errar conosco. Se afastam. Ok? Então a gente tem que perceber isso. Enquanto você está alinhado com os objetivos divinos, pode apostar. Sua vida vai ser cheia de recursos para você se sacrificar cada vez mais, para você se empenhar cada vez mais e muito bem focado aos objetivos do Pai. Por isso que é os chamados bem-amados. Você já é amado por Deus. Mas as pessoas cismaram que o amado por Deus vai ficar numa vida de contemplação sem fazer nada e não tem que construir nada, não tem que ajudar a construir o bem, a paz, não tem que seguir a vontade divina. Do nada quer virar um criador em vez de ser criatura. Não pode, não tem sentido isso. Quanto mais nos desenvolvemos, e aí eu aviso logo, quer parar o progresso, fica à vontade. Mas dou logo avisando, quanto mais você se desenvolve, mais você vai ser convidado a ir em caminhos, em lugares que você não quer ir. Eu sei que é horrível ouvir isso, mas é a verdade. Quanto mais você se desenvolve para o Pai, mais você vai ser convidado a exercer o amor, a bondade, o perdão, a renúncia, em lugares que você certamente não iria por escolha própria. Jesus falou isso diretamente para Simão Pedro. Simão Pedro, você vai ir para locais que você não vai querer ir normalmente. Naturalmente, você não vai desejar ir para lá. Quem vai desejar ir para o sacrifício? Quem vai desejar ir para a renúncia? Quem vai desejar exercer a vontade do Pai? Esquecer daquelas coisinhas que você queria, sabe? Viver de extrema contemplação, de não fazer nada. Não tem como. Não é assim a mediunidade? Quantos médios você observa que chega na casa espírita por livre, espontâneo desejo de amar e servir a toda a humanidade? Não, geralmente chega por médios ostensivos, chega por constrangimento, passando mal, se sentindo mal, aí descobre o espiritismo. O convite está aí. Né? A gente tem que despertar para essa necessidade. E a começar por tudo, por educar os nossos pensamentos, educar as nossas reações, educar tudo. Ah, mas eu não preciso tanto assim não. Pode ter certeza, uma hora a gente é testado e a gente percebe, nossa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, né? Estou reagindo muito mal ainda, eu preciso melhorar minha reação. Inevitavelmente, todos nós precisamos melhorar. Sempre é possível agir com mais amor. Sempre é possível agir com mais renúncia. Então, na dificuldade, na tormenta,
ou seja, nesse rebuliço todo da vida, né? Quem? Esses chamados os amados, os que já se identificam com os objetivos do Pai, guardam a alegria da herança divina, que lhes entesoura no coração. Ele tem um tesouro no coração, ele se sente já amado, ele se sente em conciliação com Deus. Ele não pensa assim, o que eu tenho que fazer aqui agora para me sentir, para que Deus, né, eu possa me sentir filho de Deus e Deus possa me enxergar como filho. O que eu tenho que fazer, meu Deus? Ah, meu Deus, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus é tão... Acho que ele não... Tem gente que pensa essas loucuras. Ama o próximo, ama o jogo da vida, ama toda a estrutura divina que se equaliza ao seu derredor. Se encaixe nessa estrutura e exerça o máximo que o seu coração é capaz de exercer. E você vai observar que só precisa de 2 aspectos: boa vontade e coragem. Não precisa de nada especial. Vai ter hora que você vai reencarnar com muita capacidade intelectual, vai ter hora que você vai reencarnar com pouca, vai ter hora que você vai reencarnar com muita disposição física, vai ter hora que você vai reencarnar com pouca. Mas uma coisa persiste: você é capaz de manter a alegria, o contentamento, você é capaz de, por onde passar, deixar um canteiro de flores, de paz e alegria, por onde você passa, seja num corpo físico gigante, forte, másculo, não sei o que lá, super capaz, ou um corpo franzino, ou até faltando braço, faltando os olhos, faltando alguma coisa, não tem problema, você é capaz de animar o sentimento de alegria, dessa herança divina que já existe em você, mas que você ainda não sabe regar essa plantinha, você não sabe regar esse tesouro divino. Pois é isso que ele está sempre nos convidando, o Cristo está nos convidando para isso. Quando você vive essa alegria, esse contentamento, meu Deus, Deus já me ama profundamente. E Ele aguarda que eu ame a todos profundamente. Eu tenho que me empenhar cada vez mais. E Ele já está patrocinando tudo ao meu derredor para que eu assim o faça. Você fica com outro nível de alegria. O copo deixa de estar meio vazio para sempre estar super cheio. Nem meio cheio. Você começa a achar super cheio. Nossa, você começa a observar tudo na sua volta com o equilíbrio divino, uma matemática extremamente complexa, super perfeita. E aí você começa a perceber, peraí. Eu não tenho motivo para ficar triste. Ah, mas eu vim sem a perna. Ah, eu vim sem consciência plena. Ah, eu não estou preocupado com isso. Porque com certeza se Deus me colocou nessa condição, é porque Ele quer que eu deixe de me preocupar com outras coisas para me empenhar com alegria, com boa vontade e coragem no que eu sou capaz de fazer agora. Eu não sou capaz de construir um foguete. Eu não sou capaz de fabricar aço. Não tem problema, mas do que eu sou capaz, Ele quer que eu me empenhe com alegria. É essa alegria da herança divina que todos nós temos essa semente divina. Senão Deus ia facultar, permitir uns e outros não. Deus não faz isso. O que acontece quando a gente chega aqui, a gente quer viver a vida do outro. A gente entra na vinha, não quero colher fruta sendo baixinho. Eu só quero colher fruta se a árvore for pequenininha. Não, mas só tem vinhedo, a árvore está grande. Você tem que se esticar, pegar uma cadeirinha. Ah, não. Todo mundo tem que ser igual. É um absurdo não ser todo mundo igual. Aí você começa a questionar Deus. Né? Você esquece o seguinte, olha, o grau de dificuldade, de tormenta que foi planejada para o seu destino é para o seu destino. Para você superar aquelas dificuldades. Daqui a pouco coisas similares vão acontecer com os outros, mas você não tem que dominar o que está se passando com os outros. Você tem que dominar o que está passando com você mesmo. Anima sempre a boa vontade, a coragem, a alegria, a certeza absoluta que Deus planeja que todos os corações se encontrem aqui na Terra para amar. Se a pessoa escolhe fazer outra coisa, é por escolha própria, por ignorância, por querer animar a identidade de um ímpio da vida. Mas no fundo, em essência, é a essência divina que não quer operar. É aquela semente divina que não quer ter o esforço de cruzar a crosta de terra que a nossa consciência plasmou, né, com uma série de desequilíbrios, e depois que saiu da terra conseguir apontar, né, crescer na direção onde está a luz divina.
Nem o reino vegetal teve essa molezinha. Nem o reino vegetal. Se você não colocar semente debaixo da terra, joga na superfície só. Não nasce. Pode fazer esse teste aí, boa sorte. Tem que botar embaixo da terra, vai ter que, o vegetal vai ter que superar, vai ter que achar um caminho mais fácil e vai ter que superar para poder passar por aquele conjunto de terra, vencer aquela gravidade extremamente complexa, que todos nós estamos sob a mesma aceleração da gravidade, e caminhar e seguir para a luz divina. Então, se os vegetais estão com essa exigência, por que para a gente seria diferente? Sim, a terra que está sobre cada um de nós, não é terra de terra, não. É a dificuldade, é a tormenta. É esse rebuliço, esse caos. Que a gente acha que é caos. A gente acha que é caos, né? A gente classifica como rebuliço, classifica como dificuldade, não classifica como princípios educativos, né? Educadores. Então, do ímpio, ou seja, a pessoa que está naquela situação, que ela acha que o certo é ser cruel, que ela acha que o certo é ser impiedoso, é uma questão de percepção. A pessoa quer viver, quer experimentar esse caminho, né? Recebeu essa influência e quer comer desse fruto, quer alimentar sua consciência com esses princípios, o que é razoável esperarmos dessas pessoas? É normal a pessoa reagir com indiferença, com desprezo para com todos e para com tudo. Desprezo para a vida orgânica, para a vida biológica, vegetal, com relação à vida animal, o mesmo com relação à ambição. É uma ganância desmedida. Tem que ser tudo para ela mesma. Não, o próximo não merece. Merece aquele que é mais esperto. Merece aquele que é mais sagaz. Se esse é mais sagaz, essa ambição tem que ser o drive que vai levar tudo. E começa até a maltratar os outros por princípios de ambição. Pela satisfação, para satisfazer o sentimento de ganância. Tudo isso aqui são sentimentos, tá, gente? Você não vê nenhum princípio aqui de lógica. O princípio é de sentimento. Desprezo, ganância, usura. Guardem isso. Usura. Em que sentido? Usura é quando você pega um recurso financeiro e você, por exemplo, qual é o objetivo de alguém que tem 1 bilhão? Fazer 2 bilhões. Esse é o objetivo. Ele não tem outro objetivo de vida. E aquele que tem 2 bilhões, fazer 4. E aquele que tem 4, fazer 8. É essa a ideia. Então, qual é a lógica da usura? A usura é você fazer dinheiro. Dinheiro multiplicar dinheiro. Esse é o princípio da usura. Mas, ao mesmo tempo, é um princípio de avareza. Ele podia estimular para ter mais empregos. Ele podia estimular para a economia crescer com um grau de dificuldade maior, mas que abraçasse a todos. A pessoa escolhe o quê? Não, deixa a economia ficar caótica porque eu estou conseguindo lucrar dessa maneira, só comprando títulos de dívida pública, com rentabilidade de 20%, destruindo a economia do país. Não tem problema. O sentimento da usura, ok? Também está atrelado à palavra avareza. Porque a pessoa quer reter e multiplicar dinheiro de maneira esquisita. Não quer multiplicar o dinheiro multiplicando em benefícios para todos. Ok? Esse é o princípio da usura. Ok? O pão-durismo. Pão-durismo todo mundo conhece, né, gente? Pô, fulano é pão duro. Tem pessoas que têm boa condição financeira e a pessoa não gasta nada com ela mesma para poder guardar dinheiro para ter mais. Porque ela, por exemplo, ela tem, 6 dígitos, ela quer ter 7. Se eu juntar mais daqui a 15 anos, eu tenho 7. Em 2 anos desencarnou. É esse a dinâmica que muitos vivem. Aí desencarna revoltado. Poxa, quando eu mais tinha chance de começar a gastar o meu dinheiro, aí desencarnou. Acabou. É um sentimento que a pessoa anima. Esse pão-durismo está associado a um sentimento profundo de avareza. Avareza até para consigo mesmo. Chega a esse ponto, né, de loucura. Priva, às vezes, os filhos e os filhos diretos, né, ou indiretos, né, pessoas até mesmo do lar, a viver uma condição extremamente difícil, mas tem um recurso financeiro, mas não quer gastar, tem que guardar. É difícil. Então, também não estamos estimulando aqui a pessoa viver gastando de qualquer maneira, não é isso. Só para entender como é que o sentimento do ímpio, ele são sentimentos desequilibrados, não tem equilíbrio, não tem bom senso. Então, há um desprezo, há uma ganância, a usura, pão-durismo, a preocupação de amontoar, ou seja, acumular irrefletidamente.
Então, do ímpio, é normal você observar isso. Ele está em treinamento. Ele ainda acredita que isso é um caminho, que animar esses sentimentos vai dar certo. Então, Deus deixa. E aí você vai entender o que Kardec falava lá na Gênese, da primeira à quarta edição, do nível de autonomia que todos nós temos, que é assustador. Assustador o nível de autonomia que nós temos. Então, do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Porque ele está ignorando vários princípios, ele está ignorando várias lógicas, ele está ignorando que ele vai ter que reencarnar, ele está ignorando que ele vai ter que continuar progredindo. Então é natural receber perguntas sem sentido. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão. Aqui gentilidade não é de gentileza não, tá, gente? Gentilidade aqui é que gentil eram todos aqueles que viviam fora dos domínios e dos convívios do povo hebreu, né, até do povo judeu, em que eles cultuavam a religião, seguiam princípios religiosos. Quem não vivia era tipo ateu, vivia solto pelo mundo, não tinha religião nenhuma, nem eira nem beira, era o chamado povo desse gentil. E Pedro continuou o trabalho dele lá local. Vários outros discípulos e apóstolos não foram junto com Paulo, só Paulo e Barnabé, né? Barnabé é que aceitaram realmente, principalmente Paulo, a missão foi para Paulo, de levar toda essa identidade, toda essa filosofia de vida divina para os outros povos. Né? Por isso que ele é o chamado apóstolo da gentilidade. O apóstolo que levou para os gentios todo esse conjunto de informações, desde o Deus único, mostrou a primeira revelação e a segunda revelação. Né? E a terceira revelação é a doutrina espírita como Consolador Prometido. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O que ele está querendo dizer com isso? Olha só, você já se sente amado. Agora produz amor. Produz amor. Você se sente já envolvido. Você está vivendo na casa, você já está na vinha. Aqui, você já está na vinha, dentro do planeta, está na vinha, está no projeto divino. Vai, agora brilha. Vai, pega o seu espelho da sua consciência, que é o seu pensamento, reflita a luz divina. Passe a refletir cada vez mais luz divina para todos, mas não só para o seu próprio umbigo, né? Para todos. Então, é esse o convite, é esse o chamamento. Por isso que é tão difícil, tá? Desculpa ter alongado demais aqui nessa página, mas isso tem total ligação com mediunidade. Todos os médiuns têm que compreender. Eu estou sendo convidado a participar de uma atividade mediúnica com o Cristo. Mediunidade, gente, não é algo que pertence à doutrina espírita. Mas a mediunidade na casa espírita, a mediunidade objetivando sempre a bondade, o amor, o zelo, a compreensão, vai lidar com espíritos ímpios. Sei lá, 90% das comunicações são de espíritos impiedosos e cruéis. E igualmente de espíritos ignorantes, que é a grande massa. Então, o que Deus quer e aguarda de cada um de nós, inclusive de todos os médiuns? Anime o sentimento de amor e carinho por eles. Porque é isso que Deus aguarda da gente. Por isso que essa página é tão importante. Então, vocês já são amados, vocês já possuem recursos que não são nossos, né? Esses recursos mediúnicos não são nossos. Tá? Evolução em Dois Mundos. Depois eu até compartilho com vocês o link desse vídeo. Eu fiz um estudo que, na verdade, seria o estudo do final desse livro, final do Livro dos Médiuns, e deixando claro, pensamento contínuo e a mediunidade é herança dessa enxertia divina. E, principalmente, o pensamento contínuo foi uma escolha do próprio Cristo, que solicitou a Deus, solicitou ao Pai, para brindar o pensamento contínuo. E por isso você vê um grande número de pessoas provocando fugas existenciais, né? O tempo todo, devido aos conflitos existenciais, vive criando situações de fuga, né? Tem até um livro de Jonas que trata só sobre isso. Através do fumo, do álcool, do vício, do entorpecente.
Às vezes você não consegue entender, a pessoa tem uma vida tranquila, uma vida maravilhosa, é adorado por todos, amado pela família, tem todos os recursos financeiros, não tem desequilíbrios que as pessoas achariam que seriam motivações de infelicidade ou motivações de destruição, de contentamento. Não tem isso. Aí o que acontece? A pessoa não consegue viver com ela mesma. A pessoa vive em fuga existencial. Ela sabe que alguma coisa, ela se sente cobrada de alguma coisa que ela não consegue entender. Mas é ela mesma se autocobrando. Sai do corpo físico, ela percebe durante o sono, né? Todos nós saímos do corpo físico durante o sono. Vê o tamanho do trabalho que ainda temos que realizar. Se desespera. Mas adivinha, quando eu comento aqui com vocês, eu acho que até sou até um pouco meio duro, quando eu falo isso, as pessoas se chocam, né? O dia passou 24 horas, né? O pensamento é contínuo, gente. Nossa, eu fui deitar, fui dormir, acordei mal, parece que eu nem descansei. É exatamente isso. Você não descansou. Quem descansou é seu corpo físico. Você, como espírito imortal, o seu pensamento continua ininterruptamente. E essa página que eu estou comentando, do livro Evolução em Dois Mundos, é um livro bem difícil. Para você ter ideia, esse estudo que eu fiz dessa página, ele tem 2 horas de extensão, já mandei para algumas pessoas, vou até depois mandar o link para vocês, mas fique à vontade para ouvir ou não. É um estudo difícil, porque você toma um susto, né? Ou seja, a época que nós estamos vivendo, nós não teríamos o acesso ao pensamento contínuo. Ficaríamos ainda um pouco próximos aos animais. Né? Cachorro não tem pensamento contínuo. Gato não tem pensamento contínuo. Nenhum animal do reino animal tradicional, né? Como Kardec subdivide os reinos, não como a Terra subdivide, né? Eles não possuem pensamento contínuo. Nós não temos escolha. Nós estamos submetidos ao pensamento contínuo. Não tem escolha. E isso é uma marcha de evolução, de progresso irrefreável. Né? A pessoa está com a vida muito boa e de repente não está se sentindo bem com ela mesma. Está sentindo que alguma coisa está deixando de fazer. É exatamente isso, está deixando mesmo. Ela sabe que está deixando de fazer. Esse que é o ponto complexo da história toda, né? Então, gente, nesse livro Evolução em Dois Mundos, é falado isso claramente. A mediunidade iria demorar muito mais para chegar na Terra. Muito mais. Mas com essa aposta, né? No livro Evolução em Dois Mundos, a narrativa de André Luiz fala o seguinte, que o Cristo fez um investimento. Ou seja, se é um investimento, é porque a gente não tinha esse recurso. E esse recurso está sendo patrocinado do pensamento contínuo. Você não para de pensar o tempo todo. Então as pessoas precisam, às vezes, fazer fugas. Né? Fugas com entorpecente, fugas com isso, fugas com aquilo. Ou a pessoa quer se trancar, se isolar. Não. Tem gente que fala assim, nossa, até esse passarinho está me irritando. Nossa, uma vez eu viajei para um lugar de cachoeira, aí vi uma pessoa lá brigando, reclamando, gritando. Eu tomei até um susto, né? Está acontecendo alguma confusão, né? Tem que sair fora com as crianças, né? E aí, quando eu fui olhar, a pessoa estava reclamando do barulho que não desligava da cachoeira. Como é que pode a pessoa se irritar com o barulho da cachoeira? Aí depois era o passarinho, e a pessoa queria ter uma arma para dar um tiro no passarinho, para o passarinho parar de cantar, que cantava sem parar. Como é que a pessoa está nesse nível de irritabilidade? Esse nível de, sabe, de não se sentir amada. Não se sente amado por Deus. E não acha que tem que exercitar esse amor para esse amor crescer, para fermentar a massa toda. Né? Então nós temos que nos atentar para isso tudo e sempre refletir sobre quais são os valores que nós estamos vivendo no dia a dia, em cada microtarefa. Não, mas eu estou preocupado com a tarefa muito grande. Não. Esquece a tarefa muito grande. Pensa nas pequeninas. Porque se você ficou zangado porque de repente aconteceu alguma coisa de manhã, aí ficou zangado mais ainda que aconteceu alguma coisa na hora do almoço e depois no trabalho, e aconteceu não sei o que, isso aqui, você depois vai descarregar tudo em alguém. Nós somos cumuladores de sentimentos que nós não sabemos cuidar e tratar e arremessamos depois em cima de todo mundo. Então a gente precisa ter mais atenção sobre isso. Sim, já somos amados.
Sim, já estamos com conhecimento e princípios de sentimentos extremamente sofisticados. E sim, o Pai aguarda de cada um de nós coisas muito melhores, que já temos condições de fazer nas pequenas coisas, nos pequenos momentos de relação, de convivência. Trate com mais afabilidade e doçura uns aos outros, porque essas são as marcas da benevolência. Fale com mais carinho, com mais zelo, com mais atenção. Temos que nos empenhar. Mas de tal dia eu estava zangado, estava chateado com tal situação. Tá, reconheceu que escorregou, vai lá, pede perdão. Você me perdoe, eu não estava bem. Nada justifica, mas deixa eu explicar. Explica. E aí se sacrifica, faz alguma coisa sacrificial para a pessoa. Vai lá, prepara um lanche, faz alguma coisa, de preferência que, né, consuma o seu tempo livre, que você acha que pertence a você. E aí você perde esse tempo livre, perde esses recursos em prol do outro. É esse nível de renúncia que Deus aguarda, né, que a gente se empenhe uns para com os outros. Eliane, quer falar alguma coisa? Acho que Sim, doutor, nem todo mundo está preparado para poder fazer isso que você acabou de comentar, né? A dificuldade de muitos, né, de perdoar, de retornar, fazer uma reflexão que errou diante daquele irmão e retornar e pedir perdão, entendeu? Nem todos estão preparados. Mesmo que a gente procura fazer, a pessoa se afasta, entendeu? Eu acho que é muito difícil falar, né? Assim, comentar assim é muito difícil porque o outro está dentro dele mesmo e a pessoa às vezes não quer, né? Mas perdão, esse né? primeiro perdão, a primeira fase que eu estou falando, a pessoa que é o ofensor, no caso, né, que você está buscando perdão, você é o ofensor. É você primeiro se perdoar. E imaginar, caramba, eu agi super mal, quero desfazer isso, deixa eu continuar amando com outras pessoas, deixa eu interagir com outras consciências, amar ainda mais outras consciências e depois tentar me reconciliar. Mas esse processo de reconciliar é inexorável, não tem como mudar, porque nós deveríamos ter amado aquelas pessoas e não amamos. Fique tranquilo, Deus vai obrigar, em outro momento, com outros nomes, com outras memórias, empenharmos o amor que nós estamos em dívida para com o próximo, para conosco mesmo e para com Deus. É inevitável, não tem como. Se não pôde agora, paciência. Mas o mais importante, anime um sentimento que vai transmutar essa percepção. Principalmente para não cair no mesmo erro. Analisar. Como é que você gerou aquele erro? Qual foi o móvel? Qual foi o objetivo central que levou a pessoa, ou seja, você mesma ou qualquer outra pessoa, a cometer um desatino, a cometer um engano, a cometer um erro? O que motivou? Quais foram os sentimentos que dominaram? Porque já que a razão não concorda, tem algum sentimento que dominou. E aí começa o trabalho do ser consciente. Não se culpa, nem se condena, né? Apenas se transforma. Nem se justifica, né? Desculpa. Não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Acho que alguém levantou a mão também aí. Oi, Tozélio, eu levantei, mas Sim. acho que falta 3 minutos, né? Então acho que eu não vou falar, não. Desculpa aí, gente. Hoje a gente passou do tempo aqui pra caramba. Desculpa, mas o assunto é importantíssimo para todos nós que somos médios. Todos nós somos médios. É importantíssimo entender isso. Você tem que conseguir se sentir amado. Começa por aí. O povo hebreu não estava se sentindo amado. Eu confio em Deus. Eu quero seguir Jesus. Não sei o que, isso aqui. Tudo bem. Aí você tem todo esse conjunto de sentimentos que você quer exercer. Não está exercendo. Aí você quer que o mundo se torne em flores para você caminhar por cima das flores. É o contrário. O convite é que você passe a botar flores para os caminhos. Você passe a ser o gerador de paz e de harmonia que tanto você almeja, que tanto você deseja, né? Gente, faltam 2 minutinhos. Desculpa aí. Temos que avançar para a prece de encerramento. Mas me desculpa, infelizmente hoje foi só a página inicial, mas com apontamentos importantíssimos para todos os médiuns, né? Todos os médiuns. A comunicação vai acontecer com pessoas que são ímpios, com ignorantes. Não podemos ter raiva de ninguém. Temos que continuar animando o sentimento de quem propaga o bastão do amor nesse revezamento maravilhoso que Jesus nos fornece, né? Então vamos lá.
Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Agradecemos em especial igualmente por Emmanuel, seus trabalhadores e inúmeros outros trabalhadores que se empenharam em disponibilizar para todos nós esses recursos tão importantes, com os apontamentos das cartas aos Hebreus, que sabemos que são apontamentos diretamente do Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja e graças a Deus.